noite a todos. Boa noite, prefeito. Inicialmente eu queria agradecer aqui a Paiacan por ceder esse espaço aqui para nós, com muita alegria, com muita satisfação. Que nós estamos a cada dia sentindo uma participação popular cada vez maior, porque a população de Salgado, nesses últimos 8 anos, tem sofrido por falta de uma sensibilidade do gestor em promover as necessidades que a população precisa. Hoje, nós caminhando aqui, fazendo algumas visitas aqui na Piacas, nós podemos perceber de perto a angústia e os problemas existentes nas casas, nas famílias das pessoas aqui da região de Piacas. E eu pude observar que os jovens, os estudantes, aqui existe muita gente que terminou o colegial e está aguardando, sem nenhuma perspectiva, o que fazer em suas vidas. Porque não existe nenhum projeto da gestão municipal no sentido de ajudar o jovem estudante daqui da região de Piacas para que ele tenha um passo mais adiante e ele consiga chegar à universidade ou fazer algum curso profissionalizante. E essa massa de estudantes, elas estão aumentando, sem nenhuma perspectiva de um futuro melhor. A gente sente que, como falei, a gestão municipal ela não tem nenhuma responsabilidade com isso. Eles não têm transporte escolar. O transporte escolar existe só de Salgado de São Félix para Itabaiana ou qualquer outra região aqui das faculdades da região do Vale do Paraíba. Quem mora na zona rural, seja em Piacas, seja em Alagamar, eles não têm direito ao transporte escolar porque simplesmente não tem. E quem volta tarde da noite para chegar e vir para aqui, para a região da zona rural, então realmente é preocupante e desestimulante. Para acabar com isso, nós vamos criar a Casa do Estudante de Salgado de São Félix, em João Pessoa. Porque o estudante, ele vai para João Pessoa e só volta no final de semana e tem seu abrigo garantido, tem seu leito garantido, tem sua alimentação garantida, porque tem gente de responsabilidade que irá cuidar deles como se fossem seus filhos. Seja homem, seja mulher. O jovem estudante, principalmente da zona rural, ele vai ter um abrigo, vai ter um leito, vai ter o seu local de conforto para ficar em João Pessoa. E com isso, naturalmente, não será por falta de um local, não será por questões de segurança, por questões de transporte, que o jovem estudante da zona rural vai deixar de estudar. Porque esse realmente é um dos problemas. Porque você vai de Salgado e vir para aqui para a região de Piacas ou qualquer região da zona rural, com a insegurança que existe, a falta de transporte, porque o gestor municipal ele não fornece o transporte para que você chegue na zona rural. Os problemas são muitos. Nós entendemos perfeitamente. Através do estudo é que vocês vão dar um passo mais adiante para que vocês, seja dentro da universidade, seja no curso profissionalizante, vocês consigam se habilitar. As conversas que tivemos nas casas, aqui não existe nenhum transporte para levar uma pessoa doente, nem durante o dia e muito pior à noite. Vocês imaginem que situação complicada, difícil, uma pessoa, qualquer pessoa aqui com filho, com um parente, com um problema de saúde sério, para sair aqui atrás de um carro de noite para ir para Itabaiana mesmo. Salgado não tem médico, então nós sabemos como fazer isso. Nós sabemos como buscar os recursos para que vocês tenham uma qualidade de vida melhor. E isso nós iremos fazer. Ainda na parte de assistência médica, nós vamos acabar com essa história de que Salgado de São Félix não tem médico.
vamos criar uma policlínica com assistência médica 24 horas. Então vocês imaginem como diminui os problemas de vocês. Vocês sabendo que tem uma ambulância aqui para levar uma pessoa de vocês, da família, que está tendo problema de saúde, e levar para Salgado, não precisa ir para Itabaiana, porque em Salgado vai ter médico 24 horas. Isso ajuda muito a vida de vocês. E se for necessário que vá para Itabaiana ou que vá para João Pessoa, mas que vocês terão um transporte. Os problemas de saúde que afetam a comunidade rural são difíceis. E o que nós escutamos são as pessoas dizerem: tive que vender um bode, tive que vender uma garrotinha que eu tinha porque estava com problema de saúde, eu não tinha nem o transporte, nem tinha dinheiro para comprar o remédio. Então, minha gente, são problemas simples, quando existe uma gestão que tem sensibilidade com os problemas, não só na zona rural. Alguém que queira participar, o microfone está aqui, Dona Maria das Dores, deu seu depoimento como uma mãe de família, que ela sente e sabe os problemas existentes. É aberto aqui para quem quiser participar. Professor Mamulengo, o boneco. Vocês, todos nós que vivemos dessa luta e venceram, nós estamos nessa prática de esclarecimento e abrir a cabeça de vocês para resolver os problemas de vocês, porque essas questões são questões que eles querem dizer que é normal. A compra de votos aqui no município, eles pregam para dizer que é normal, para vocês acharem que é normal, mas não é normal, porque normal é a insensibilidade que eles têm com vocês. O normal para eles é exatamente a enganação que ele tem aqui com vocês. E vocês não têm que perceber disso, para que vocês saibam dizer o não. Essa população que está cada vez mais crescendo é porque estão percebendo isso. Vocês precisam ter acesso às universidades com toda segurança e com toda tranquilidade como eles têm. Vocês não é para terminar o colegial e ficar aí com a cara para cima, sem nenhuma perspectiva de nada. Nós vamos fazer curso pré-vestibular aqui para os jovens quando terminar o colegial, para que seja mais fácil entrar na universidade. Nós vamos trazer curso profissionalizante para fazer aqui com vocês, porque através do conhecimento, através da educação é que vocês vão se libertar, vão tirar as barrias que existem nos punhos de vocês e que vivem tentando botar na cabeça de vocês que é assim mesmo, é compra de voto. Não, aqui sempre só vai na compra de voto, tem que ter dinheiro para comprar voto. Aqui o que precisa é ensinar vocês a exatamente a trabalhar, a estudar e não a ser enganados. E essa população crescente que nos acompanha, cada dia eles estão percebendo mais isso. E vocês jovens, eu volto a enfocar, vocês jovens, vocês precisam abrir a mente e não se deixar ludibriar pela enganação no dia da eleição, com as chapinhas que eles ficam enganando vocês. Se liguem nessa, porque essa é a estratégia que eles utilizam para se manter no poder e vocês não terem direito a nada. Ser voltado para exatamente pagar a faculdade dos jovens estudantes, filhos de vocês, para que eles se formassem, fossem doutores, como eles gostam de ser chamados. E nunca fazem isso porque o que eles querem é a escravidão de vocês. É por isso que esse grupo grita liberdade, liberdade, liberdade. Vocês querem, é direito que vocês merecem e precisam, mas esses direitos são sonegados de vocês. Minha gente, muito obrigado, eu não vou me seguir.
seus lares para se fazer presente na noite de hoje, nessa plenária, viu, doutor? Que eu estou mais analisando como um comício, viu? Pode deixar, Fabiana, pode deixar, Fabiana. Eu estou mais analisando, doutor, como se fosse um comício, presidente Vieira. Agradecer o gesto de desprendimento da família de Paiacã, da sua esposa, dos seus filhos, por nos acolher na noite de hoje, aqui em seu estabelecimento, aqui em sua residência, aqui em seu lar. Muito obrigado, Paiacã, em nome da família 55. Cumprimentar a todos os meus amigos, pré-candidatos não, candidatos a vereador. Eu já estava enjoado desse pré, viu, meus amigos? Meus amigos, eu gostaria de iniciar realmente fazendo ênfase ao que o Dr. João, nosso futuro prefeito, acabara de se pronunciar aqui a respeito dos descasos que a gente hoje ouviu, relatos de vários moradores aqui do sítio Piacas. Um dos casos que me chamou a atenção é a questão da falta de compromisso para com o gestor com relação à saúde aqui no sítio Piacas. Ora, uma senhora que teve o desprendimento e veio aqui e dizer o abandono que está o PSF aqui de Piacas, que está servindo Dona Maria lá do Mari, de moradia para os maribondos. Isso é uma vergonha. Isso é vergonhoso nos dias atuais. Aonde a senhora falou, enfermeiro José, candidato a vereador Nil, que houve um surto da chikungunya aqui, e a população tiveram que se desfazer dos seus animais, dos seus bens, para poder se dirigir. Só concluir o ensino médio, mas graças a Deus com muito orgulho. Mas eu tenho com muito orgulho, meus amigos, 3 diplomas de vereador que vocês me deram, Luiz, e tantos outros amigos, Laerte. Com muito orgulho e com muita sensatez e com muita liberdade depositaram em mim o voto de confiança, e eu represento a minha região há 3 legislaturas. Procure na história dele. Se ele passou por algum processo eleitoral e tem algum diploma, eleito pelo povo e não comprado com os recursos da nossa prefeitura, e eu vou chegar lá. Tenho aqui, meus amigos, irmãos, tenho aqui o histórico do Tribunal de Contas dos últimos 5 meses, e vocês vão se surpreender com a diferença do currículo que ele quis comparar com o meu. Realmente, eu em 7 anos eu não fiz o que ele fez. Ele fez mais. Porque eu em 7 não, amigos, em 16 anos de vida política, nunca fiz a política que ele fez de beneficiar os seus parentes, como aqui está, e eu vou dizer a vocês. Tenho 19 irmãos, filho aqui do meu pai querido. 17 já votam, meus amigos. 17 irmãos meus vão votar no próximo processo eleitoral. Lhes digo, só tem 3 irmãos meus que estão desses 17 na prefeitura, mas através de processo seletivo, através de concurso, através da capacidade deles, e que galgaram seus estudos e hoje são servidores efetivos da prefeitura municipal. Por a meritocracia. Enquanto ele aqui, realmente, meus amigos, em 7 anos eu vou relatar aqui para vocês. Em 7 anos, ele se efetivou num concurso em Salgado, porque nunca passou em outro, em nenhum estado, em nenhum outro município. E hoje ganha um salário de quase 2.500 por mês como professor, sem nunca ir numa sala de aula. Colocou a sua irmã, a senhora Alzirene Maria de Andrade Vieira, como diretora escolar adjunta, ganhando mais R$ 1.726. Colocou o
seu sobrinho, Denápolis, e esse é mais interessante. Esse ficou em 11º no concurso para auxiliar de serviços gerais. Pessoas foram beneficiadas porque foram chamados. A exemplo do meu amigo lá de Feira Nova, filho do nosso amigo Salvo. A exemplo de Bobô. A exemplo de Simone de Bodeiro. A exemplo da nora do nosso amigo Lirá e outra pessoa. Foram chamados todos eles para poder chegar no seu sobrinho, que hoje ganha um salário como auxiliar de serviços gerais na prefeitura, mas também tem um contrato com o Estado ganhando como professor de educação física. Esse mesmo que há uns dias atrás perseguiu os funcionários de Salgado que tinham 2 empregos na prefeitura e no Estado. Demitiu meu amigo Laerte. Muitos pais e mães de família, de forma injusta, que ele coordenou aquela operação da maldade para tirar os empregos das pessoas que não eram alinhadas politicamente com ele e distribuir. Está aqui o meu amigo Marimilson com a sua esposa que me acolheu agora há pouco. Com 24 anos de serviço foi botado para fora com outra amiga ali. Está aqui mais uma. Operou o mal e só é o que eles fazem. Mas seguindo aqui, eu ainda me surpreendi ainda mais com a esposa do atual candidato, a senhora Renilza Dantas Alves de Andrade, professora de História, ganha um salário de R$ 3.102 por mês. Sabem quantos, professor Carlinhos? Só esses 4 servidores da prefeitura acumularam ao longo de 5 meses, que foi o que o Tribunal de Contas me informou, meus amigos, a bagatela de quase R$ 41 mil, só dentro da casa do secretário em 5 meses. A escola Nexo, do Arnaldo Maroja lá em Pau d'Arco, fora um outro filho e sobrinho dele que ganha sem aparecer dos contra-cheques, mas também trabalha lá na escola. Realmente, ele fez mais, Luiz, do que eu. Ele empregou a família todinha. Em 7 anos, ele fez muito mais do que eu em 16 anos. Porque eu não fiz política pensando nos meus laços sanguíneos. Eu fiz política pensando na minha comunidade, quando eu lutei e consegui apagar as últimas luzes de candeeiro lá do Brejo. A exemplo, meu amigo, do nosso amigo Romulo Zumba, que não tinha energia, eu consegui. A exemplo do meu amigo Zé das Carneiras, que o filho dele aqui está presente, que também não tinha energia e eu consegui. A exemplo do senhor Moça Avelino, que o meu compadre Beto está aqui e não me deixa mentir que consegui a energia dele. Do Fundão, meu compadre Ari. O Fundão, quem sabe é quem mora lá no Brejo. O lugar mais de difícil acesso do nosso município. E lá consegui chegar à energia elétrica através de uma ação minha. É por isso que o povo do Brejo deposita em mim o voto de confiança há 4 eleições e me deram 3 vezes o direito de representá-los. Se Deus quiser, minha amiga Lourdes, se Deus quiser e Deus quer. Mas lhe digo, meus amigos, esse não é um discurso de desabafo e muito menos um discurso da maldade ou de algum rancor ou de algum ódio que tenha de mim para lá. Estou respondendo à altura a provocação que fora feita na triste e melancólica convenção realizada por eles. E lhes digo, meus amigos, vou parafrasear o nosso governador. Toninho de Barreto tem um couro grosso. Já está indo para a sua 5ª, que não é 5ª, é a 8ª eleição. Porque meu pai já tem 3. Quando soma-se a nossa... Oi, Ana, venha para cá, Ana, fica à vontade. Hoje aqui o espaço que é todo seu, Ana. Olha, e a sobrinha de Jailson tem uma conta no banco para fazer formatura quando tiver grande. Olha aqui. Já existe uma mesada para uma sobrinha dele, eu não sabia, mas aí a verdade vem à tona. Está aqui meu compadre Ari, que também endossou o comentário dele. Constatar os salários absurdos. Meu amigo Tanda, tem um parente nosso lá,
parente seu, Luiz, que é Lopes, um professor, tá aqui, Alonso. Um professor, realmente, ele tem que operar a maldade que ele vem operando. Ligar para minha irmã, porque eles afastaram ela da sala como professora de geografia, a qual ela é licenciada, Marlene, para colocar ela na creche. Mas sabe quem foi o portador da má notícia? Um capacho, um serviçal, um homem sem qualidade, um tal de Elias Lopes. Muito bem, Tony. Sabe por quê? Ele ganha mais de 3 mil reais, quase 3 mil reais como professor. Quase 3 mil reais. E isso vai ser espalhado nos 4 cantos do Brasil para o povo tomar conhecimento. Por isso que ele se dispõe a esse tipo de situação vexatória para com os outros, meu amigo aí. A política deles é a política do ataque. Me atacaram. Quantas vezes não ataca Dr. Jones? Com a calúnia que já está mais careca do que eu. Dizendo que Dr. Jones negou água. Que mentira deslavada, meus amigos. Faz 14 anos que Dr. Jones chegou em Salgado, já está fazendo 15. E esse homem só faz o bem a Salgado. Imaginam vocês que um homem que cuida da saúde de quase todo o Salgado, todos aqueles que o procuram, sem distinção de cor e partido, iria negar a ninguém um copo d'água. É a política da calúnia, da defama, da esculhambação, do desespero. Verdade, meu amigo Tô. Mas lhes digo, aqui nós temos proposta e projeto para melhorar Salgado. Aqui nós temos um palanque de candidatos a vereadores capacitados, habilitados, todos eles, professora Marlene, minha amiga e futura vereadora Adriana, para representar as comunidades com dignidade, sensatez e honradez. Que a 10 de outubro a gente possa consagrar João de Oliveira. Se Deus quiser, e Deus O discurso do ódio, do rancor, da humilhação, da prepotência e da arrogância daqueles que se dizem situação na convenção deles. Discursos recheados de ódio e rancor. Por que é que ele atirou pedras em nós dois? Por que diziam que o PMDB não tinha voto? Por que diziam que o PMDB já tinha saído de lá? E tanto ódio, tanto rancor, tanta luta para ter o PMDB de volta. Porque eles sabem que eles perderam os 2 melhores vereadores que eles poderiam ter. Eles sabem que perderam 2 pessoas que têm capacidade de ajudar um prefeito a desenvolver um município. Eles sabem que tem 2 vereadores que poderiam estar ajudando a ele a fiscalizar as contas da prefeitura. Mas ele prefere aqueles que se curvam aos pés dele para encobrir as falcatruas que eles tantos fazem lá dentro da prefeitura. Eles preferem vereadores que se vendem e se curvam para que eles continuem no poder a vida inteira, fazendo aquilo que o povo mais deseja, que é o quê? Eles desejam humilhar o povo do Salgado de São Félix.